Vamos ao artigo 264 do Código Penal, arremesso de projétil. Começando pela leitura do tipo penal. Artigo 264, portanto, tem a seguinte redação: arremessar projétil contra veículo em movimento destinado ao transporte público, por terra, por água ou pelo ar. Vejam que aqui, e pena de detenção de 1 a 6 meses. Vejam que aqui já é uma hipótese distinta do que a gente trabalhava nos artigos 260, 261, 262 do Código Penal, que eles são artigos aplicáveis quando a exposição de perigo ou a perturbação de algum serviço de alguma natureza de transporte público, especificamente no 260 e 261, linha férrea, ou então transporte marítimo ou aéreo. Aqui, especificamente, estamos trabalhando com aquela conduta de arremessar projétil contra veículo em movimento. Então, não significa expor a perigo o transporte público, né? Mas basta que o agente arremesse um projétil contra um veículo em movimento para que haja a configuração do 264. Claro que se eventualmente ele expor a perigo ou perturbar o serviço de transporte público, ou aéreo, marítimo, enfim, daquelas hipóteses anteriores, a gente vai aplicar do artigo 261 263. 262. 263 é aquela causa de aumento que a gente já viu anteriormente. Parágrafo único do 264 diz: se do fato resulta lesão corporal, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, então uma hipótese pré-dolosa. Se resulta a morte, a pena é a do artigo 121, parágrafo 3º, aumentada de 1/3, e a gente já viu essas possibilidades em outros momentos, e aí eu vou destacar algumas distinções. Só para observar, vejam que o artigo 264 não tem modalidade culposa, e de pronto já vale dizer, não se aplica mais a regra do artigo 263, que faz remissão ao artigo 258. Então, por isso, o parágrafo único já traz essa modalidade qualificada, né, de pré-dolosa, prevista no seu parágrafo único. Então, na sequência, para a gente desmembrar o artigo 264, vejamos aí a sua adequação típica, né? Portanto, estamos diante de uma conduta a qual o agente ele deve arremessar, né, lançar um projétil, uma coisa, um objeto, uma pedra, né, sei lá, um pedaço de pau, contra um veículo de transporte público que se encontre em movimento. O artigo 264 ele destaca essa palavra movimento, isso é uma elementar, mas a gente vai trabalhar ali com alguma divergência doutrinária para entender o que isso significa. E ainda é importante destacar, enquanto adequação típica, que nesse caso é qualquer transporte público, né, seja realizado por terra, água ou ar. Então, lançar, arremessar, projétil, coisa, contra algum transporte público, seja qual o meio que esse transporte público ele se utiliza, né, para poder fazer a sua locomoção, há a possibilidade de adequação típica de responder pelo artigo 264 do Código Penal. Coloco aqui uma citação, uma decisão de São Paulo, só para trazer uma distinção importante. Veja que diz aqui: aquele que atira uma pedra contra um caminhão destinado a transporte particular e atinge um dos seus passageiros, ferindo, comete o crime de lesões corporais e não de arremesso de projétil contra veículo em movimento. Vejam que aqui, esta decisão do TJ de São Paulo, TJ não, né? De uma Câmara Criminal de São Paulo, ela vai trabalhar com uma decisão a qual, vejam, que foi feito o arremesso de projétil, foi lançado um projétil contra um caminhão. Entretanto, não se tratava de um transporte público, mas de um transporte particular. Nesse caso, portanto, não se aplica o artigo 264, desclassificando para a possibilidade de responder pelo crime de dano, né, e lesões corporais, se eventualmente atingiu alguém. Então, isso já traz uma distinção que eu já quero abordar de pronto, né? Se uma pessoa ela arremessa um projétil contra um transporte particular ou contra um transporte que eventualmente esteja estacionado, talvez seja melhor utilizar essa palavra, né? Não vai tipificar o artigo 264.
pode tipificar o artigo previsto no crime de dano no artigo 163 do Código Penal. E aí talvez seja importante a gente voltar, né, a analisar uma previsão do artigo 74 do Código Penal, que é chamado resultado diverso do pretendido. Que é quando o agente ele quer atingir, por exemplo, uma coisa, então supondo ele quer atingir um caminhão particular e acaba atingindo culposamente o motorista. Se a gente for aplicar a regra do resultado diverso do pretendido, a gente está diante de uma remissão que faz ao artigo 70. Resultado diverso do pretendido remete ao artigo 70 do Código Penal. E aí, nesse caso, seria aplicável aquele crime que tem a pena maior, aumentado de 1/6 até a metade. Além disso, se a gente estiver diante, né, de uma situação a qual o agente, ele, por exemplo, arremessa um projétil, seja contra o transporte particular, ou caso o transporte público esteja estacionado e gera a morte de alguém, mesma coisa do resultado diverso do pretendido, que faz remissão ao artigo 70, ou seja, aplica-se a regra do concurso formal com a majoração da pena. Então, importante trazer essa distinção até para que a gente saiba quais são as possibilidades de aplicação. Existe uma divergência doutrinária que, para o NUT, quando se trata dessa adequação típica especificamente, pode responder pelo artigo 264, caso o veículo não esteja em deslocamento. O Bittencourt vai fazer uma distinção, vai trazer uma ponderação. Muitas vezes, por exemplo, se a gente analisar transportes públicos como ônibus, né, durante o seu percurso, ele pode pegar engarrafamentos, e aí nesses engarrafamentos, congestionamentos, pode ter a movimentação e a paragem do veículo. Então ele pode ficar neste movimento de que anda alguns quilômetros, depois para, anda alguns metros, depois para. Nesse sentido, para o Bittencourt, ainda que ele se encontre temporariamente, momentaneamente parado por questões de tráfego, há a possibilidade de aplicação do artigo 264. Então, para ele, não se aplica o 264 quando o veículo está estacionado, não é somente quando ele não se encontra em movimento. O artigo 264 fala em movimento, e a interpretação desse elementar trazido no artigo 264 para o Bittencourt seria a ideia de que ele, portanto, não está estacionado, não que ele esteja parado, freado momentaneamente em um sinal ou em engarrafamento. Acho que tem lógica quando o artigo 264, acho que é importante falar, né? Ele diz que, portanto, responde quando está em movimento. Quando está em movimento pode gerar um maior risco, seja aos passageiros, enfim, seja ao motorista, seja ao próprio transporte público ou à incolumidade pública, que é o bem jurídico protegido aqui no sentido da proteção do serviço de transportes públicos. Segunda distinção importante a trazer é que no caso de que se o agente, ao invés de arremessar um projétil, ele dispara uma arma de fogo, ele vai se enquadrar no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que diz disparar a arma de fogo ou acioná-la, acionar munição, em local habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, aí a gente poderia pensar numa tentativa de homicídio, uma lesão corporal e etc. Então, disparo de arma de fogo, temos legislação especial própria para trabalhar com essa conduta. Tipo subjetivo é o tipo do dolo, como eu já disse anteriormente, não há modalidade culposa, então o agente ele vai agir com uma vontade consciente ou vai assumir o perigo assumir o risco de causar um perigo comum no momento em que ele arremessa o projétil. E há uma distinção básica na classificação doutrinária que seria para Bittencourt, Nutt e Capês, trata-se de crime de perigo abstrato, ao qual se presume o risco, o perigo comum que ocasionou aquela conduta. Já para o Greco, trata-se de crime de perigo concreto, portanto, é necessária a comprovação de que o arremesso do projétil gerou, de fato, um perigo comum a coisas e pessoas. Um crime contra a incolumidade, contra a tranquilidade pública, nesse caso.
Ainda o parágrafo único traz uma hipótese qualificada pelo resultado, modalidade pré-ter-dolosa, e a gente já viu na leitura do tipo penal, né? Caso eventualmente ocorra lesão corporal, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Se resultar a pena de morte, aplica aquela regra que a gente já viu quando aplicávamos o artigo 263 e 258, que é a aplicação do artigo 121, parágrafo 3º, com um aumento de 1/3, né? Então, apesar de não se aplicar o artigo 263, temos aqui como que se configura a modalidade pré-ter-dolosa, só temos a conduta no dolo, e aqui entende-se, portanto, que é uma modalidade a qual o resultado se dá por culpa, temos a previsão expressa no parágrafo único. Algumas distinções finais para o Greco e para o Bittencourt. Caso o agente ele tenha o objetivo direto de atingir pessoa determinada, vai responder apenas pelo artigo 121 ou pelo artigo 129 do Código Penal. Acho que vale um juízo de proporcionalidade para saber se é possível o concurso de crimes nesse caso. Às vezes uma lesão corporal leve tem uma pena muito branda e aí o arremesso de projétil vai trazer uma modalidade com uma pena mais alta do que uma lesão corporal leve. Então, por exemplo, lesão corporal leve chega no máximo a 1 ano, parágrafo único, vai ter uma pena que vai chegar a 2 anos caso tenha ocorrido a lesão corporal. Então, vale refletir sobre a possibilidade de concurso ou da aplicação isolada desses tipos penais. E, como eu já disse, não se aplica o artigo 263, que faz referência ao 258. Trago aqui um julgado, só para fins de ilustração, que diz arremesso de projétil do TJ do Distrito Federal. Houve um movimento grevista, um lançamento de pedras, portanto, em um ônibus, contra um ônibus que estava em movimento. E aí, nesse caso, esse lançamento de pedras gerou a lesão corporal de uma vítima. E aí, portanto, aplicou-se o artigo 264, parágrafo único. E aí houve a substituição da pena, aplicação de multa, mas mantida a sentença condenatória. Agora nós vamos seguir com a análise dos tipos penais, mas a gente vai tratar com crimes que vão atingir outros objetos materiais, né? Outros serviços públicos que não seriam serviços de transporte. Sigamos.